Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula. Eu sou o professor Lucas Limberti, de Literatura, e nós vamos começar então uma jornada muito interessante, muito bacana aí para quem quer mandar bem no Enem, né? O nosso Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos lá? Você mandar bem nas provas de linguagens e códigos, tudo bem? Então nós vamos falar não só de literatura, as matérias mais recorrentes, uma revisão bem aprofundada, mas também vamos começar pensando sobre essa prova, né? Sobre as características específicas dessa prova. Então você vai perceber que nós temos aqui um percurso técnico nessa nossa aula 1 e depois a sequência nós vamos trabalhar com as competências e habilidades e por fim falar dos grandes temas da literatura. Espero que você confie no nosso trabalho. Vamos que vamos, tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Então, literatura, professor Lucas Limberti, percurso técnico sobre o nosso Enem, tá? Então nós vamos fazer aqui um estudo aprofundado para a gente pensar exatamente em como estudar, né? Você vai jogar um jogo, né? E saber as regras desse jogo é fundamental para que você tenha um melhor desempenho, né? Então nós vamos trabalhar com força essa ideia, né? Como aparece literatura no Enem, quais são as dicas e as principais, enfim, os principais caminhos que você precisa levar nesse percurso bem técnico, tá? Então presta atenção, hoje é dia de regra do jogo, tá? Antes de falar especificamente de como as questões se articulam, eu quero fazer uma reflexão rápida aqui com vocês sobre o significado do Enem, né? O Enem, vocês sabem que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E, diferentemente dos vestibulares, né, ele tem um outro objetivo. Olha que interessante parar para pensar nisso no que diz respeito à sua forma de lidar com essa prova, né? Como é que os vestibulares funcionam? Então, o vestibular é uma prova, né, que existe para filtrar candidatos, porque existe uma quantidade de vagas menor que a quantidade de candidatos. Tudo bem? Então, a prova do vestibular ela tem uma função que é fazer com que o aluno erre. Vocês já pararam para pensar, né? A boa questão do vestibular é aquela que a maioria das pessoas erram porque ela funciona para o objetivo daquela prova, né? Então, ela está construída com algumas pegadinhas, enfim, que a gente vai chamar dos distratores, que estão ali justamente para criar uma dificuldade no que diz respeito ao conteúdo proposto. O que no Enem é um pouquinho diferente. Olha que interessante, a gente vai precisar pensar um pouquinho sobre isso. O Enem não é uma prova de vestibular. O Enem não é uma prova que está filtrando candidatos para uma vaga. Ao contrário. Porque as pessoas confundem um pouco isso, né? Pelo fato do Enem, a nota do Enem te ajudar a compor, né, outras notas e acesso às universidades, às faculdades, muitas pessoas até falam assim, eu vou prestar o Enem, como se estivesse prestando uma prova para acessar a universidade. Não, o Enem ele serve para compor a nota de algumas universidades. Mas a grande diferença, e o aluno que está preparado nesse sentido para enfrentar o Enem não como um vestibular, e sim como um exame, que aí nós vamos chegar ao conceito que eu quero tratar aqui com vocês, mas como um exame que está ali medindo qual é o grau de conhecimento que o aluno tem no que diz respeito ao seu percurso do ensino médio, muda totalmente a forma que essa prova é construída. É interessante que a equipe pedagógica que, enfim, criou o Enem desde a sua existência, estava preocupada em medir o grau de conhecimento dos alunos no que diz respeito ao percurso do ensino médio, a tudo que ele trabalhou enquanto questões do ensino médio. Então, essa avaliação serve para medir como está o ensino, né, no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio no país. Então, medir como está o ensino é diferente de funcionar para filtrar, né, peneirar alunos para a relação de candidato, né, e vaga, que é o vestibular. Então, se você entende que essa prova, lá no fim das contas, ela não está ali para, enfim, as questões
elas são montadas de forma a medir o seu conhecimento, inclusive pelas questões erradas. Olha que interessante. Então você vai prestar um exame, que é um exame que não está querendo te tirar de lugar nenhum, ele está querendo medir quanto você sabe. E o quanto você sabe tem as, né, idiosincrasias pessoais, mas no fim das contas é um retrato do próprio ensino em que você percorreu durante todo o ensino médio. Vejam, então nós temos questões ali que vão articular não só conhecimentos vinculados àquilo que deveria ter sido ensinado no ensino médio, deveria, né, já trazendo aqui uma crítica, ao mesmo tempo que você tem as alternativas corretas que medem um dado conhecimento e as alternativas erradas medem outro dado conhecimento. Olha que interessante. Vamos supor, na questão 5 do Enem, 80% dos candidatos assinalaram a alternativa C, que era errada. O que o INEP vai fazer? Ele vai observar o que tinha naquela alternativa C da questão 5 para fazer com que 80% dos alunos assinalassem. E ela já vai fazer um diagnóstico, então, do processo, daquele tema, do que está sendo tratado naquela questão, para que nos anos seguintes corrija isso enquanto um processo de estruturação pedagógica no que diz respeito aos ensinos no país. Olha que interessante. Então, se muita gente está errando uma questão de barroco, por exemplo, na literatura, todo mundo disse que o barroco na literatura acontece em Minas Gerais, que já estou trazendo aqui uma provocação, porque vocês sabem que o barroco acontece na Bahia, isso na literatura, não estou falando na arquitetura, não estou falando na escultura, enfim. Então vejam, então vai precisar se corrigir. O governo no ano seguinte teria que investir num tipo de material pedagógico que trabalhasse essa defasagem. Então percebam que você está indo jogar um jogo que tem regras um pouquinho diferentes de tudo aquilo que você vem se preparando durante o ano todo, que é o vestibular. Então tem que ter uma atenção especial. É óbvio que eu sei que muitas pessoas, a maioria das pessoas, tem o interesse em prestar o Enem para que você acumule pontos ali e o acesso à universidade, isso é legítimo, é para isso que nós estamos aqui, mas pensando na essência, né, na essência do que está colocado, naquilo que você vai precisar para conseguir, enfim, atingir os pontos necessários, já trabalhar com essa reflexão é de suma importância. Então você está prestando um exame que ele quer medir o grau de conhecimento e não quer te tirar de lugar nenhum. Isso é na teoria, né? Vamos dizer que na prática, infelizmente, a gente sabe que a educação no país não é lá essas coisas e esses diagnósticos no que diz respeito aí às defasagens dos alunos, muitas vezes acabam não recorrendo em grandes mudanças na educação, mas isso não interessa para a gente nesse momento. O que interessa é você aprender e estudar a regra do jogo, e essa era a primeira grande informação que eu queria dar para vocês. Todavia, isso não desarticula um pouco daquilo que eu quero criar como reflexão, porque, por exemplo, pensando nas questões, né? Então você tem a alternativa A, B, C e D. E E. Uma é 100% certa, outra é 100% errada. E as outras três, olha que interessante, elas começam com 25% certa, 75% errada, 50% certa, 50% errada, 75% certa e 25% errada. Olha que interessante essa reflexão também da forma com que se articulam as alternativas no Enem, tudo bem? Olha só, eu estou falando isso para vocês porque eu tenho uma formação já de bastante tempo trabalhando as competências, habilidades do Enem e tentando entender aquilo que é a relação com as alternativas erradas. Então, os distratores, né, a gente chama de distrator no Enem, eles estão ali para medir conhecimento, isso eu já falei para vocês, mas eles se articulam de uma forma em que você vai precisar ter muita atenção, sobretudo com o último exemplo que eu dei. Por quê? As questões elas vão começar 75% certas, elas vão estar erradas lá no finalzinho, uma coisinha do final da alternativa estará errada. Então eu quero também trabalhar isso com vocês aqui para mostrar que você tem que ficar atento. Acho que a que está 100% errada é a mais fácil de perceber, né? E na sequência as outras três, né? Então 25%, 50%, 75% erradas, tudo bem?
e vice-versa, né, claro. Então, nesse sentido, tomar muito cuidado com essas alternativas, porque elas estão ali para medir o seu conhecimento em relação a uma possibilidade enfim, de refazer o ensino a partir do erro das pessoas também, tá? Espero ter contribuído com o estudo de vocês. Te vejo nas próximas aulas, tudo bem? Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima!